Bom dia. Bom dia. Vou fazer algumas anotações aqui, Léo. Estou respondendo Tá coisas bom. aqui do setor. Beleza. Silvia, você consegue dar um suporte aí? Todo mundo está vendo na tela aí? Tá facinho? Sim, então bom dia oficialmente. Hoje é dia 26 de agosto de 2021. Estamos aqui reunidos no Fórum Municipal de Educação de Diadema, numa reunião extraordinária para discutirmos o regimento. Então, como é uma reunião extraordinária, pauta única, vou passar a palavra para a Leonarda, que foi da comissão do GT de organização do regimento, responsável por trazer para a gente hoje uma proposta que será apresentada, discutida e depois votada. Léo, obrigada pela sua dedicação e pelo seu trabalho. Fique à vontade. Obrigada. Bom dia a todos. Me ouvem bem? Sim? Pessoal, Sim. A ideia foi traçar um esquema do regimento, e aí eu deixei colorido para a gente visualizar melhor de onde foram tiradas as informações, tá? Então, em roxo, eu deixei os itens que foram retirados do Fórum Nacional de Educação. Em vermelho, os itens retirados do Fórum Regional de Educação, como parâmetro. E em azul, do Fórum Municipal de Santo André, para ter uma visão de país, de região e de município, tá? Essa foi a ideia. No capítulo 1 da natureza e finalidade, a gente colocou, mas na verdade não vai ser mais esse decreto, vai ser um novo. A gente colocou aqui para vocês saberem de onde nós tiramos, né, a estrutura do regimento, mas vai ser outro decreto, não vai ser mais esse, tá? Mas eu vou ler assim mesmo. Da natureza e finalidade, artigo 1. O Fórum Municipal de Educação de Diadema, instituído nos termos do Decreto 7.400, de 17 de junho de 2017, tem as seguintes atribuições e objetivos. Analisar e propor políticas públicas para atingir... Falhou, viu? Falhou? Vou chegar mais perto. Falhou, tá? E agora eu vou ler mais devagarzinho, tá? Analisar e propor políticas públicas para atingir as metas propostas no Plano Municipal de Educação de Diadema. 2. Léo, é bom você não segurar o microfone que faz barulho. Chiado. Assim, melhorou? Melhorou. Aí, tá bom, obrigada. Então, o primeiro item deu para ouvir bem? Repete. Deu? 2. Estamos ouvindo bem. Tá. 2. Organizar as conferências municipais de educação. E 3, divulgar os resultados do monitoramento e das avaliações nos respectivos sítios institucionais da internet. Esse trecho não vai mudar muita coisa, né? Porque é a base do fórum. Mas vai ser outro número. Capítulo 2, da organização. Então, em roxinho... Leonardo, Oi. Pode falar. Leonardo, só uma dúvida. Sim. Neste primeiro aí, nesse artigo 1º, você falou que não vai mudar, tem alguma alteração, então. Na verdade, o que vai mudar? Vai ser outro número, né? Porque... Decreto. Vai ser outro decreto. Porque, na verdade, deixa eu ajudar um pouco aqui. Na verdade, a ideia é, a partir dessa discussão, nós vamos alimentar o processo do Fórum Municipal de Educação, justificar com a nossa primeira reunião, com o pedido de substituições e pedir a alteração do decreto, a partir da discussão do regimento, entendeu? Para que a gente consiga... O decreto foi feito pelo Lauro, Jair. Isso, aquele decreto. A gente acha que é incompatível com essa gestão. Por isso que o pedido é para mudar o decreto. Não, tranquilo. Então, prática, eu queria sugerir que a gente acrescentasse um quarto item aí. Porque aqui ele está muito voltado para as políticas públicas da rede municipal. Mas nós temos o Plano Nacional de Educação e o Plano Estadual de Educação, que nós temos também. Por isso, né, eu acho que essa construção democrática de colocar os movimentos, os sindicatos e tal, ele é importante. Porque
nós temos outras unidades educacionais também na cidade. Então, nós temos do ensino superior, nós temos do ensino básico, do Fundamental 2 e médio, e aí, o que eu gostaria de sugerir o item 4, ou um observatório, né, para monitorar e acompanhar as metas e estratégias das unidades educacionais no território de Diadema. Essa parte vai ter um pouquinho mais para frente, mas a gente pode pensar em algo para colocar logo no início, né? Para incluir. Isso, porque aí você organiza, né? E aí o que vem depois vai sendo um ajuste, né? Uma regulamentação. Você quer repetir para eu já digitar aqui, para a gente deixar meio encaminhado, por favor? Seria implementar um observatório, implementar seria? Então, não sei se seria um observatório ou se seria algo parecido, ou o próprio fórum, né, ou o papel do próprio fórum. Eu falei observatório, mas não sei se de fato é isso. Eu quero mas acho que aparece lá na frente. Acho que aparece lá na frente. Ó, a gente pode... Eu entendi o que você falou, Jailton. Eu acho que acompanhar e monitorar as unidades educacionais no atingimento de metas e estratégias. Acompanhar e monitorar. Ele congelou, acho que ele até caiu. Eu gostaria de fazer uma proposta de organização do trabalho. Vamos deixar a Léo falar tudo, e daí as pessoas vão se inscrevendo, anotem, após a leitura geral, daí as pessoas apresentam. Porque, por exemplo, esse item, a Beth e a Leonardo acabaram de dizer que aparece o observatório mais para frente. Então, vamos primeiro ver o todo, e daí a gente volta. Pode ser. A gente pede destaque, né? Pode ser assim. Exatamente. Sim, pode ser, tá bom. Aqui eu tô na rua, por isso que eu já... Não, imagine, não tem problema, mas não. Tudo bem, não tem problema, não. Eu vou aqui me organizar. Eu vou continuar, tá? Vou pedir para fechar os microfones. Estou ouvindo alguma coisa. Vamos lá. Capítulo 2, da organização. O FME, que é o Fórum Municipal de Educação, composto por membros titulares e suplentes, é integrado por representantes de órgãos públicos, autarquias, entidades sindicais, movimentos e organizações sociais representativos dos segmentos da educação escolar e dos setores da sociedade, com atuação amplamente reconhecida na melhoria da educação regional. Então, o que está em roxo foi do Fórum Nacional, e o que está em vermelho, eu peguei do Fórum Regional, tá? Incluir organizações sociais. Parágrafo 1º. São segmentos da educação todos os sujeitos vinculados de entidades e ou seus coletivos que compõem a comunidade educacional. Isso está no Fórum Regional de Educação. Parágrafo 2º. São consideradas categorias representativas dos segmentos da educação. 1. As entidades que representam os estudantes da educação secundarista e da educação superior. 2. As entidades que representam os pais ou os responsáveis dos estudantes da educação escolar. 3. As entidades... Léo, quero um destaque aí depois da... na segunda, pode ser. Segundo? Na segunda que está falando da escolar. Tá, eu vou deixar pintadinho, pode ser? Aí vocês me lembram. Tá bom? Tá. Estou anotando aqui, imprimi um, estou anotando também. Tá. 3. As entidades que representam os profissionais da educação do setor público, municipal, estadual e federal. 4. As entidades que representam os profissionais da educação do setor privado. 5. As entidades ou órgãos que representam os dirigentes da educação do setor privado, gestores de órgãos educacionais e de instituições educativas particulares, comunitárias, confessionais ou filantrópicas. 6.
as entidades ou órgãos que representam os dirigentes da educação do setor público municipal, estadual e federal, gestores de órgãos educacionais e de instituições educativas, conselheiros da educação e parlamentares das respectivas comissões de educação do Poder Legislativo. Parágrafo 3º. São setores da sociedade todos os coletivos de cidadãos ativos que se mobilizam pela educação, organizados sob forma de entidade ou movimento, dentre estas: as organizações dos trabalhadores e dos empresários, a comunidade científica, as entidades de política, estudo e pesquisa em educação, os movimentos sociais de afirmação das diversidades, os movimentos em defesa da educação. Ô, Léo, eu quero um destaque aí no 1. No qual? No 1? No 1. Organizações dos trabalhadores e dos empresários. Tá. Parágrafo 4º. São consideradas categorias representativas dos setores da sociedade: as centrais sindicais dos trabalhadores, a comunidade científica, as associações e federações do setor empresarial. Aqui está errado o número, peraí. Volta lá de novo, Léo, no título. No título? São consideradas... Aqui, aí, não, embaixo. São consideradas representações... São consideradas categorias representativas dos setores da sociedade: as centrais sindicais dos trabalhadores, a comunidade científica, as associações e federações do setor empresarial. Põe destaque aí também. Tá. E eu vou ter que trocar um monte de coisa. Aí não tá certo. 3, agora é o 4. Tá errado os números. As entidades com atuação na política de gestão e formação dos profissionais da educação. As entidades de estudo e pesquisa em educação. Os movimentos em defesa da educação infantil. Os movimentos em defesa da educação de jovens e adultos. Os movimentos sociais do campo. Os movimentos sociais afro-brasileiros. Os movimentos sociais de gênero e de diversidade sexual. Eu quero um destaque. Qual? Nesse aqui? Sim, no 10, os movimentos sociais do campo. Opa. Movimentos sociais do campo. E os movimentos em defesa da educação. Põe um destaque aí para mim também, Léo. Nesse aqui? Depois não, pode ser aí, porque é nova. Coisa Esse nova. aqui da educação? Não, na verdade eu quero propor uma outra coisa aí. Seria um emenda. Tá. Por assim que a gente sabe que é você, tá? Artigo 3º. Tá bom? Vai ficar mais fácil para lembrar depois. Artigo 3º. São critérios para a composição do Fórum Municipal de Educação. 1. Amplo reconhecimento público do órgão, entidade ou movimento em, ao menos, um segmento da educação ou setor da sociedade, conforme disposto no artigo 2º. 1. Abrangência municipal, tendo atuação na área da educação. Atuação efetiva de, no mínimo, 4 anos de entidade, órgão ou movimento na área de atuação. E comprovação de filiados, associados e pessoas representadas pela atuação da entidade, órgão ou movimento. 4. A composição do FME poderá ser alterada com a inclusão de sujeitos vinculados de entidades e ou representações de outros órgãos, entidades ou movimentos a partir de 1. Sugestão de seus membros efetivos. 2. Solicitação e justificativa de ingresso por meio de ofício à coordenação do FME. Parágrafo único.
as alterações na composição do FME... Eu quero destaque, tá? Neste artigo 4º. Tá. Parágrafo único. As alterações na composição do FME serão deliberadas nas reuniões ordinárias com aprovação de, no mínimo, 2/3 dos membros presentes do FME. Da estrutura e funcionamento. Artigo 5º. A eleição dos coordenadores e relatores e seus respectivos adjuntos, com mandato de 2 anos, será realizada em reunião ordinária do FME, convocada para esse fim. Eu quero destaque. Com pauta publicada, com antecedência mínima de 15 dias e escolha por, no mínimo, 2/3 dos membros presentes à reunião, em caso de 3 ou mais candidatos, e a maioria simples, no caso de 2 candidatos. Eu quero destaque aí, tá, Léo? Tá, pintei aqui. Em caso de ausências e licenças provisórias, a coordenadoria e ou relatoria serão conduzidas pelos adjuntos eleitos. 2. O mandato conferido aos membros é da instituição, órgão, movimento, e caso haja substituição definitiva, o novo indicado cumprirá o restante do mandato. 3. Em caso de vacância do coordenador do FME, haverá nova eleição. 4. O coordenador eleito encaminhará o processo de escolha do secretário executivo do FME. Artigo 6º. Poderão participar das reuniões do FME como convidados especiais, personalidades, pesquisadores, presidentes de entidades, órgãos e movimentos, representantes de organismos internacionais, técnicos e representantes de instituições de direito público ou privado e representantes dos poderes legislativo e judiciário, com direito à voz. Eu quero um destaque aí no 6º. Eu também quero destaque. Parágrafo único. Como observadores, sem direito à voz e voto, qualquer cidadão poderá acompanhar as reuniões do FME. Artigo 7º. O Fórum Municipal de Educação terá funcionamento permanente e reunir-se-á ordinariamente toda a última terça-feira bimestralmente, com horários alternados entre manhã e tarde. Parágrafo único. Caso o dia da reunião coincidir com feriado ou emenda de feriado, bem como a realização de evento apoiado pelo FME, a mesma será transferida para a semana posterior. Ô, Léo, volta lá, põe aí um destaque nessa aí do dia, do horário. Que horário é alternado? 7º. Eu quero um destaque aí. Qual que é o artigo? É o 7º, né? O 7º, isso. Tá. 8º. Em caso de fato relevante que justifique, o FME convocará para a reunião extraordinária de, no mínimo, 48 horas de antecedência. 9. As deliberações do FME buscarão a definição consensual dos temas apreciados e, quando não houver consenso, as decisões serão encaminhadas à discussão e votação, sendo aprovadas por maioria simples de votos dos membros presentes. Parágrafo 1º. As discordâncias, quando solicitada a declaração de voto, serão registradas em ata. Parágrafo 2º. Mediante requerimento fundamentado, os membros poderão solicitar ao plenário um prazo de até 30 dias para proceder e apresentar os resultados de consulta suplementar para subsidiar as decisões. 10. Caso o membro representante da instituição ou movimento tenha 3 faltas consecutivas ou 5 alternadas sem justificativa,
deverá ser substituído pela instituição ou movimento, para garantir a sustentabilidade e representatividade do FME. Parágrafo único. O FME comunicará ao membro, instituição, movimento e a ausência sem justificativa. 11. São direitos e deveres dos membros do FME. 1. Participar com direito à voz e a voto das reuniões do fórum e deliberar sobre quaisquer assuntos constantes da pauta. 2. Cumprir e zelar pela efetivação dos objetivos e atribuições do fórum. 3. Sugerir e debater os conteúdos da agenda das reuniões do FME, mediante o envio à coordenação de quaisquer assuntos relacionados aos seus objetivos e deliberar sobre a aprovação ou alteramento deste regimento. 12. Cabe à coordenação do FME. 1. Convocar as reuniões ordinárias e extraordinárias do FME, expedindo a convocação para os membros titulares e suplentes e para cada um dos órgãos, entidades e movimentos representados, com antecedência mínima de 5 dias, encaminhando a pauta e documentos a ela correspondentes. 2. Coordenar as reuniões do FME. 3. Elaborar a pauta das reuniões, fazendo constar as sugestões encaminhadas pelos seus membros. 4. Submeter à aprovação do fórum as atas das reuniões e comunicar mediante ofício as entidades titulares e suplentes que compõem o FME. Ô, Não Leonardo, comparecimento foi... desculpa, eu acabei passando batido, mas se for possível, eu gostaria de um destaque no artigo 11, no item 3, tá? Peraí. Artigo 11, item 3. Esse aqui, sugerir e debater os conteúdos das agendas das reuniões do FME, é esse? Mediante o envio à coordenação de quaisquer assuntos relacionados aos seus objetivos. Isso mesmo. Okay. Isso mesmo. As pessoas ligam na hora que não é para ligar. Deixa eu ler essa parte. Coordenar as reuniões do FME. Elaborar a pauta das reuniões, fazendo constar as sugestões encaminhadas pelos seus membros. Submeter à aprovação do fórum as atas das reuniões e comunicar mediante ofício as entidades titulares e suplentes que compõem o FME, o não comparecimento dos seus representantes às reuniões quando não houver justificativa da ausência. Quero Das destaque reuniões, nesse daqui, o quinto, o último, tá. Das reuniões e trabalhos. Artigo 13. Na sua estrutura, o FME terá grupos de trabalho temporários, GTT, comissões permanentes e uma secretária executiva, para dar suporte administrativo ao seu funcionamento. Parágrafo 1º. Os GTT serão organizados para atender urgências, comissão específica e tempo limitado à conclusão de seus trabalhos. 1. A plenária é a instância máxima deliberativa do FME. Indicará os membros do GTT, que poderá indicar um coordenador e um relator. Parágrafo 2º. São comissões permanentes do Fórum. 1. Comissão de monitoramento e sistematização. 2. Comissão de mobilização e divulgação. Artigo 14. São atribuições da Comissão de Monitoramento e Sistematização. 1. Acompanhar a implementação das deliberações das conferências municipais de educação. 2. Monitorar o processo de implementação, avaliação e revisão do PME 2015-2025 e dos planos decenais subsequentes. 3.
Articular. Léo, Oi, só um oi. detalhe, eu preciso de um destaque aí no artigo 13, parágrafo 2º. Tá. Ô, Léo, coloca para mim também um destaque lá em cima em relação às comissões, comissão permanente. Aqui, Essa ó. daí que eu tô. Então, Só é o meu e o da Cida. É. Tá. Pronto. Terceiro, articular e ou promover debates sobre conteúdos da política nacional, estadual e municipal de educação deliberados nas conferências nacional, estadual e municipal. Quarto, acompanhar indicadores educacionais, organizando um observatório para este fim. Acompanhar indicadores de qualidade da educação básica e superior. 6. Olha só, o Jailton, só para marcar, acho que é aqui que a gente estava indicando que está similar, tá? Vou marcar um destaque aqui para a gente lembrar, tá bom? Tá, não, aqui eu acho que, assim, aqui lá em cima você já disciplina No quinto, qual é o né? papel do fórum. Aqui você vem, né, aqui você vem dando a ele as atribuições, né? Então, eu acho que Isso, tá, mas só a gente lembrar dessa redação aqui para a gente puxar lá do tá começo. joia, beleza. 6. Acompanhar indicadores de equidade educacional, observando os seguintes critérios: renda, raça, gênero, critério geracional, condições físicas, sensoriais e intelectuais e relação campo-cidade. 7. Articular-se com os observatórios de monitoramento e de indicadores educacionais. 8. Desenvolver metodologias e estratégias para a organização das conferências municipais de educação e acompanhamento dos planos municipais de educação. 9. Coordenar, conjuntamente com a Secretaria Municipal de Educação e Conselho Municipal de Educação, o processo de definição do temário e de sistematização do conteúdo das próximas conferências municipais de educação. 10. Promover debates sobre os resultados e desafios da política municipal, estadual e nacional de educação. 11. Desenvolver e disponibilizar subsídios para o acompanhamento da tramitação e da implementação dos planos decenais de educação. Parágrafo único. Na ausência da chamada e ou convocação das conferências municipais de educação, o FME deve: 1. Elaborar proposta de regimento interno do FME em cumprimento às convocações das próximas conferências municipais de educação. 2. Coordenar discussões e sistematizar contribuições sobre o regimento interno e demais documentos disciplinadores do funcionamento do FME. 3. Coordenar o processo de elaboração e revisão das publicações do FME. 4. Levantar informações e definir conteúdos e formatos de materiais de divulgação das ações do PME. 5. Garantir acessibilidade, conteúdo e periodicidade das publicações do FME. Sim, mas era só na segunda agora. Ah, é? 6. Nós fizemos. Só um minutinho. Eu acho que tá ligado. Desculpa. 6. Na verdade, eu estou olhando alguns dados e você está em reunião. Produzir e ou selecionar matérias para as publicações. 7. Elaborar. Quer destaque? Eu quero destaque, mas pode terminar de ler o 7, é no parágrafo único, aí logo no primeiro item, no primeiro inciso. Elaborar plano de distribuição das publicações. Lá em cima, que você quer destaque, parágrafo único, aqui, ó. Na ausência da chamada, põe destaque aqui.
Isso, aí eu quero no item 1, elaborar proposta de regimento interno em cumprimento à convocação das próximas conferências municipais de educação. Eu quero também destaque aí. Tá. Artigo 15. São atribuições da Comissão de Mobilização e Divulgação. 1. Articular os bairros e as regiões para a participação do FME nas pré-conferências e conferências, encontros e congressos municipais de educação. 2. Elaborar as orientações para a organização do FME. 3. Elaborar as orientações para a organização das conferências, encontros e congressos municipais de educação. 4. Promover reuniões para colaborar com a organização e o fortalecimento do FME, convidando atores e organizações sociais significativas para o desenvolvimento do fórum. 5. Articular meios de comunicação para garantir visibilidade ao FME e à Conferência Municipal de Educação. 6. Propor formas de suporte técnico de apoio financeiro ao FME e às conferências municipais de educação. 7. Planejar e acompanhar a logística para a realização das conferências municipais de educação. 8. Organizar os arquivos das atas do FME e deixá-los públicos. 9. Construir uma rede de articulação e apoio ao FME junto aos conselhos de escola, movimentos e entidades sociais. Aí agora as disposições transitórias, artigo Eu quero 16. destaque no 8º, tá, Léo? Tá. Artigo 16. A participação no FME será considerada de relevante interesse público e não será remunerada. Artigo 17. O regimento interno do FME poderá ser alterado em reunião específica, desde que na convocação conste como item de pauta. Artigo 18. Os casos omissos deste regimento interno serão deliberados pelo Conselho Pleno. E artigo 19, este regimento interno entrará em vigor imediatamente após a sua aprovação. Ô, Léo, eu quero destaque no 18. 18. Artigo 18. Pronto, agora como a gente vamos voltar lá do comecinho, né? Então aqui, eu tinha pensado na redação. Eu queria também, eu não sei se é no 16, mas eu queria um destaque no artigo 16, tá? Depois a gente, lendo, eu vejo se cabe em algum outro lugar, mas a princípio no 16. Tá. Ô, Léo, você falou que você fez um apanhado, né? Isso. Então, eu acho assim, eu acho legal e tal, mas pelo que eu vi aí, esses parágrafos, tudo isso, está muito ligado a questões que eram muito proeminentes na época do governo Temer, né? Então, a gente está vendo que tem coisas aí que estão meio que não tem muito de popular, digamos, né? Então, eu acho que é interessante a gente ter esse olhar, porque, para mim, não é uma discussão que termina hoje, né? Até porque o quórum está baixo para a gente fazer isso, acho que precisa ser, né? Acho que tem coisa para a gente já encaminhar hoje, mas a gente precisa se debruçar em cima de coisas que são mais pertinentes ao nosso município também. Então, acho que a gente pode ver isso daí, até tirar coisa que a gente percebe muito que é mais, sabe, coisa lá, porque um regimento interno, ele tem que ter, principalmente a nossa cara, né, ele tem que mostrar como nós somos. Então, eu sugiro que, assim, a gente pode ver isso hoje, mas precisa de um olhar mais aprofundado para nós que somos membros, termos, digamos assim, darmos uma cara mais do município para esse regimento, entendeu? Uhum. Essa é a ideia. Porque para partir, tentei pegar 3 instâncias, né? O nacional, o regional, que eu me pautei bastante,
e um de um município, para a gente ver qual era a estrutura. E aí, a partir desse, a gente deixa com a nossa cara. Essa é a ideia. Vamos começar? Deixa eu ver aqui o primeiro destaque. As entidades que representam. As entidades que representam. Capítulo 1, Léo. Não. Pediram destaque aqui, ó. Ah, tá, tô no 2. Ah, tem logo no começo. Capítulo 1, logo no comecinho, é aquela parte para a gente fazer a redação. De incluir, isso. De incluir, né? Quer falar alguma coisa, Jailton? Dá uma ideia? Nesse primeiro aqui, ó, nesse item 4 que a gente vai acrescentar? Então, eu penso, né, que nesse acrescentar este 4, né, a gente já disciplinou ele lá embaixo, então é só garantir que... deixa eu pegar mais. Eu não sei, aqui eu não vou saber qual o verbo nós vamos utilizar, se é criar, ou se é organizar, ou se é você fazer o acompanhamento só, né? Então, acompanhamento e monitoramento. Acompanhar e monitorar os dados, é isso? Isso. Nessa linha? Isso, nessa linha. Né? Acompanhar e monitorar as metas e estratégias da educação no território de Diadema. Ah. Ô, Jailton, será que indicadores também, viu? Se a gente colocasse aqui, acompanhar o Plano Municipal de Educação, porque o Plano Municipal de Educação tem as metas, tem os indicadores, então acho que é muito pertinente a gente acompanhar o plano também. Que está aqui em cima, né? Não, mas aí, Deusolita, o fórum é criado justamente para acompanhar o plano. A minha sugestão é que nós não fiquemos, Deusolita, no monitoramento, só a partir da rede municipal. Mas entendeu? O plano então, ele tem a rede estadual, Jailton. No plano tem as metas do Estado e do ensino superior. No plano municipal. Então, porque é isso. Eles estão lá, tanto a rede estadual quanto a rede, as iniciativas do ensino superior, estão tudo lá, no nosso plano. A questão do fórum é que só o conselho não dá conta de monitorar o plano, né? Que como tem o fórum, que o fórum também monitore o plano, que todos os olhares estejam voltados para os dados da educação. Então, mas o papel do fórum, Deusolita, é fazer o acompanhamento e monitoramento. Foi por isso os fóruns foram criados para, de fato, analisar, acompanhar e avaliar os planos, né, se as metas estão sendo cumpridas ou não, e a qualidade da educação. Porque se as metas não estiverem sendo cumpridas nos planos decenais, o que será sugerido para que elas sejam cumpridas? Quais são as indicações, né, para que elas, de fato, se efetivem? Por isso a criação do fórum e a importância dele. Sim, que é diferente do Conselho Municipal. Bem antes de entender o que é um fórum, né? Qual que é o objetivo de um fórum? Eu acho que isso facilita bastante para a gente pensar, não dizendo que a gente não saiba, mas suspender um fórum. Qual que é o objetivo por que um grupo resolve criar um fórum, né? Seja ele de educação ou de outra política pública. Desculpa, gente, eu estou entendendo o que o Jailton quer dizer. Ele tá entendendo que a monitoração do plano ela fica muito restrita às escolas municipais, no caso, que são gestadas, né, são da prefeitura, e ele quer que isso tenha um olhar ampliado para o Estado, né, no caso da federal, que fica aqui, né, da Unifesp. Ele quer esse olhar mais ampliado. Eu acho que é isso. Que, na verdade, está dentro da proposta do plano
mas ela está lá dentro, né? Porque o plano municipal ele abrange tudo. Eu acho que ele quer destacar isso, talvez, para a gente não ficar só muito preso no nosso quadradinho aqui de prefeitura de Diadema, entendeu? Acho que é isso. Mas não tem como ficar preso, porque as metas, elas estão claras, tem metas específicas do Estado. Então, mas vamos ver como nós estamos presas? Pessoal, vamos fazer uma analogia? Pessoal, dá licença. Quantos membros da prefeitura nós temos nesse fórum? Tem uma questão de ordem. Mas porque tem uma composição desproporcional que é do decreto, Cida. Exato, por isso que então é isso que eu acho que ele está querendo dizer. Nós temos muito olhar só para a prefeitura, pessoal, eu acho que é isso. Dá licença. Olha, não dá para a gente continuar a discussão dessa forma, a gente precisa ter uma organização. Então, a gente tem esse destaque, quem quiser falar sobre ele vai se inscrever. Por favor, não vamos fazer essas conversas falando todo mundo ao mesmo tempo. A gente que está ouvindo não consegue entender direito, fica muito difícil. Então, se inscrevam, por favor, para fazer as observações e comentários. Nós estamos discutindo aqui com calma, vamos considerar todos os comentários e vamos colocando aqui no texto, com muita calma, por favor. Nós temos inscrito agora o William e depois a Cida. Bom, eu fiz parte da equipe que elaborou o plano, ajudei a construir esse plano aí. E assim, já está contemplado no plano, não é só municipal. O fórum, ele é municipal, mas inclui todos os níveis e modalidades de ensino que estão no município para além da rede municipal. Então, a rede estadual já está contemplada, a rede privada, o ensino superior, as escolas profissionalizantes, tudo está lá. O plano é para analisar tudo. As metas... Está fugindo a sua fala. As metas e as estratégias, elas são voltadas para a educação como um todo no município, né? E o fórum, ele é uma criação que é proposta no plano, né? Então, uma vez que o fórum é determinado para ser criado, para se analisar o plano, então ele vai analisar a educação como um todo do município. Então, já está contemplado. Obrigada, William. Agora é Jailton. Então, William, eu tenho acordo com você que o fórum, né, e aí até respondendo a Deusolita, o fórum, ele é o guardião de que os planos sejam cumpridos. Isso, ele tem o papel de monitorar, de avaliar, de propor e sugerir. Agora, nós não temos, nós podemos ter no plano municipal o ensino superior, a educação básica, enfim, as várias modalidades e níveis de ensino no plano. Mas nós não temos isto garantido no fórum. Então, a minha sugestão é que nós deixemos específico também isso no fórum, para que não se perca, né? Assim como a Cida falou, a minha preocupação é isso, que o fórum fique, independente da composição que ele tenha, né, mas fique muito mais preso e pautado apenas na rede municipal, no sistema municipal de educação, e os outros sistemas ou redes fiquem esquecidas, né? Então, é essa a preocupação que eu tenho. Por isso, eu sugiro que nós coloquemos também aí, né? É só isso. Agora é a Cida, por favor. Então, eu concordo com o Jailton. Fala do Jailton, está travando. Eu concordo com o Jailton, eu acho que o Fórum Municipal ele existe justamente para monitorar, né, a questão do cumprimento das metas do plano municipal, mas eu acho que o nosso fórum ele está ainda
muito vinculado à educação do município, como não em todas as instâncias, mas do que abrange a prefeitura, entendeu? Então, nós temos, se você for pegar a composição do fórum, você vai ver que nós temos vários representantes que são da prefeitura e pouca representação, por exemplo, de movimentos de outras instâncias de educação. Então, eu acho que é nesse sentido, né? No sentido para esse monitoramento ser feito de uma forma eficaz, ele precisa contar com os atores que também atuam nas outras instâncias, fora as pessoas que trabalham na prefeitura, entendeu? No caso, que estão diretamente ligadas à prefeitura de Diadema. Eu acho que, nesse sentido, pode ampliar isso aí, ou colocar onde isso fique mais explícito. Ok, obrigada, Cida. Agora é Beth. Eu acho que, assim, todos aqui têm razão, e eu acho que a gente tem que recuperar a história, né? É muito chato ficar recuperando a história o tempo inteiro, mas hoje, o que nós tínhamos para a gente começar o fórum? Um decreto defasado, sem a composição necessária. Qual foi a primeira decisão? Primeira decisão desse coletivo. Na nossa primeira reunião, nós temos que rever isso. Só que não dava para esperar resolver, porque, por exemplo, hoje nós estamos aqui discutindo o regimento. O regimento, ele vai ser a base para justificar a alteração. Começa daí. Nós vamos levar ainda umas 3 reuniões para concluir esse regimento. Então, essa é uma questão, assim, de ordem prática. Não dava, por exemplo, para a gente participar de uma conferência intermunicipal sem movimentar fórum. Tem assim, é uma contradição muito grande a gente ir para uma conferência intermunicipal, estadual, nacional, sem movimentar fórum. Então, o que nós estamos fazendo hoje é trocando o pneu do carro com o carro andando. Concretamente, é isso. Por que eu estou dizendo isso? Por exemplo, nós tivemos que fazer um documento que ele certamente vai ser modificado, que é a resolução que estabelece a Comissão de Monitoramento do Plano Municipal de Educação. Essa resolução, ela terá que ser modificada, porque ela não tem na sua composição nenhum representante das entidades do Estado. Para conseguir minimamente fazer o levantamento dos dados, a gente tem que se reportar ao SED. Nós temos na composição do fórum hoje representantes da diretoria regional, mas a gente acha que fica muito díspare, não fica dentro de uma linha, não fica com equidade, não fica no mesmo nível de igualdade. Todos aqui têm razão nesse sentido. Agora, eu penso que a gente tem que estar olhando para esse movimento que nós estamos fazendo, considerando que qual é o objetivo desse movimento? Primeiro, nós temos que ter um regimento que dê conta das necessidades do município. Qual é a necessidade do município e do fórum do município? Primeiro item, contemplar todos os segmentos. Então, assim, nós vamos fazer todo esse movimento, a partir dele nós vamos trazer para o fórum nova composição, alterar o decreto de composição, alterar a resolução de composição e movimentar esse monitoramento já com essa composição. A gente pode até iniciar um movimento muito, ainda que lento, mas não dá para fazer, aí nesse sentido, o Jair tem razão, todo mundo tem razão, só que a gente vai ter que começar de alguma forma. Eu acho que o primeiro passo a gente está dando aqui, só para a gente não esquecer desse movimento. Obrigada. Ok, Cida, obrigada pela recuperação. Cida não, Beth, obrigada pela recuperação histórica, desculpa. Jailton. Olha, eu vou ser breve. Eu insisto nessa questão, até porque, veja, nós estamos agora trabalhando e gastando energia para refazer algo que não foi feito de maneira democrática e nem, como disse a Beth, considerando os atores sociais da cidade. Então, para que nós possamos garantir que esses atores sociais e que este monitoramento seja de fato realizado e não fique preso, porque governo é transitório. O governo é transitório. Os membros que estão nesse fórum também são transitórios. Agora, a política que será desenvolvida é que pode ser permanente. Então, esta é a minha preocupação.
gente, que nós não nos deixemos cair numa divagação de não amarrar as coisas como devem ser amarradas. É isso. Ok, obrigada. Nós não temos inscritos, então agora eu acho que a gente poderia ver qual seria uma proposta aqui para ser escrita. Como que vocês acham que a gente pode fazer? A gente vai aprovando cada capítulo, porque nós não vamos terminar hoje, e já vai fechando, ou deixamos para aprovar tudo no final? O que vocês preferem? Vai, Beth. Nós não podemos aprovar, não temos quórum. Temos sim, temos 16, era para ter. Não temos. Não temos. Contei aqui, nós temos 12 membros. Porque nós temos 3 visitantes, que é Jailton, Silvia e Helena. Tem visitante. E a Léo está com 3 entradas. Tá. É que eu não conheço quem nós é visitante, não é? Você conhece melhor, tá bom. Okay. E, na verdade, aproveitando assim, nós não temos... Gente, olha o absurdo da coisa. Nós não temos nem regimento. Nós não temos a regra. A regra nós estamos começando a construir. Entendeu? Mas mesmo que nós tivéssemos a regra, é um mínimo que fosse. 1/3 nós não temos hoje. Gente, entrou a Denise. Falta quantos, Beth, agora? Agora, com a Denise, nós temos 13. Então, faltam 3 pessoas? Não, agora deu. Deu? Com a Denise, nós temos 13. Beth, grande Denise. Tá baixo mesmo? Léo. Beth, 1, 2. Vou contar aqui. Beth, Ana, Josi, Juscelia, Leonarda, Marcos, Cida, Marilena, Nadir, Sandra não é. Deusolita, 10. William, Letícia Lopes e a Denise entrando agora, 13. Obrigado, Denise. Mas a gente aprova as coisas com 1/3, eu sempre achei que era a maioria simples ou 2/3. Então, é uma questão que nós vamos ter que definir. Eu acho que maioria simples é o mínimo, gente. É o mínimo, maioria simples. Ó, se a gente olhar... Não é isso. Dá licença, Beth, só para explicar para ela. Precisava ter um quórum mínimo de 1/3 e agora para aprovar é maioria simples. Entendeu? Sim. Isso. Nós não tínhamos quórum. Nós não tínhamos quórum. Essa que é a agora, questão. Agora para aprovar é metade, né? Agora nós já temos fórum, então nós poderíamos votar o capítulo 1. Você acha que dá para fazer assim, Cida? A gente vai votando já por capítulo para a gente avançar um pouco, né? Sim, acho que sim. Se todo mundo estiver de acordo. Tá bom. Beth, tudo bem se assim? Não, tudo bem. Eu estava preocupada só de não ter quórum para a gente conseguir tocar. Tá. O quórum está aqui, então ninguém saia, por favor. Vamos tentar continuar aqui um pouco. Então, voltando. Cida, você que tem mais prática, como que você acha que a gente poderia redigir isso, ou você acha que não tem que ter esse último item aqui, o 5º? Daí eu peço para o Jailton falar como que seria, para a gente poder votar. Eu acho importante redigir, né? Beth? Eu, analisando um pouco a fala do Jailton e pensando nos contextos, né? Eu acho que a gente tem que garantir, sim, para que a gente não incorra num risco. Então, você é favorável de mudar um decreto, porque se muda um decreto futuramente, nós temos garantido no regimento. Eu entendi a colocação, a colocar o item, a incluir o item. Tá bom. Então, seria esse... Não sei ainda se ele está... Só que eu não estou com dúvida, eu acho que ele não está dando conta ainda do objetivo. Falta uma parte aí que eu estou tentando elaborar aqui também. Vou pensar aqui. Tá. Alguém mais tem alguma sugestão de se está bom assim, ou se quer complementar? Como que a gente faz aí, para a gente avançar? Eu gostei do jeito que está escrito esse item aí.
Não falta uma coisa assim do nível explicitar que tem que ter lá as três as três esferas, né, governamentais, municipal, estadual, Mas entendeu? se fala que é estratégias de educação. No território já dá conta, tá certo? É em Diadema, tudo que é de educação em Diadema, eu entendo que é tudo. É ensino superior, é EJA, ensino técnico, educação básica, tudo. Tudo, todas as modalidades, níveis e sistemas. Tem uma pessoa com a mão levantada aqui, que é a Secretaria de Educação de Diadema. Desculpa, Marilene, sou eu. Não, é eu que peço desculpas, porque eu não sei, é Deuselita, né? Isso, tá isso. Bom, pode falar. É que no 3 a gente colocou divulgar os resultados do monitoramento. Então, quando a gente fala que vai acompanhar e monitorar embaixo, eu acho que dava para se complementarem aí, porque a gente vai acompanhar, monitorar e divulgar, né? Porque eu acho que os dois estão bem integrados. Não sei se até de repente daria para ficar um. Porque a gente ia acompanhar, monitorar e divulgar as metas e estratégias, porque em cima vai divulgar esse resultado. Ou então inverter, no caso, a ordem. Entendi. A sugestão. Léo, acho que essa sugestão da Deuselita é boa, é inverter. Nem precisa colocar divulgar aí. Passo a acompanhar e monitorar as metas e estratégias para o item 3 e o divulgar para o item 4. Eu acho que fica bom assim. Eu acho que ficou, porque primeiro você acompanha e depois você dá publicidade aos dados. Exato. E começa assim, olha, o item 1 é analisar e propor. Depois a gente organiza. Na sequência, analisa, monitora e divulga. Eu acho que, em termos de objetivo, eu acho que tá bom. Na minha opinião, né? Tem mais alguém com sugestão? Jailton parece que ia começar a falar. Não ficou bom, é que eu estava na dúvida qual era o item, mas tá bom. Tá correto. Beth está inscrita, pode falar, Beth? Não, fui contemplada também, já. Já fui contemplada nessa proposta, era isso mesmo que eu ia... Ótimo. Tem mais alguma sugestão para esse primeiro capítulo? Podemos colocar em votação, então, esse primeiro capítulo dos objetivos e depois a gente vai para a organização no capítulo 2. Então, em votação, favoráveis continuem como estão, contrários, coloquem no chat, por favor. Se manifestem com um não no chat. Então, nenhum voto contrário, foi aprovado aqui por todos que estão presentes na reunião. Passamos para o capítulo 2, organização. Léo, então vamos ver aí qual que é o próximo destaque. Vamos ver, tá. É aqui, ó. As entidades... Está no artigo 2º, inciso 2º. Isso. As entidades que representam os pais ou responsáveis dos estudantes da educação escolar. Foi um destaque. É a Cida que fez o destaque. Da Cida. Cida, pode falar. Quem mais quiser falar, se inscreve, por favor. Posso falar? Posso começar? Pode sim, Cida, pode falar. Então, o que eu acho que está faltando aí, né? Aqui só fala dos pais dos alunos, dos pais responsáveis dos estudantes, mas na educação municipal, por exemplo, nós temos os alunos da EJA, que eles já são maiores, inclusive, quando a gente tem eleição, eles votam, né, porque eles já são maiores de idade, então eu acho que cabe alguma coisa aqui no sentido de colocar isso, porque eu acho que falta, né, dá a impressão que só é pai de alunos que aqui está falando em cima dos secundaristas, né? Está falando dos estudantes, acho que do ensino superior, e dos pais responsáveis, mas os estudantes da EJA não estão contemplados. Então, acho que seria mais no item 1, não é? Não, eles não têm uma entidade, entendi. Na verdade, é assim, eles não têm uma entidade, mas, por exemplo, eles quando a gente faz eleição,
para a direção, ou qualquer outra coisa, eles podem formar grêmios também, essas coisas, sim, entendeu? Isso é verdade. Mas eles estão dentro das escolas e participam. Por exemplo, os alunos da EJA, eles podem participar do Fundeb enquanto estudante e tal, e eu achei que eles não estão contemplados aí. Ok, vamos ver uma alternativa para isso. Beth? A minha proposta é que a gente deixe esse item como 3, esse que você sugeriu aí, e indique como 2 não, pode deixar esse como 2 e indique como terceiro os representantes dos alunos maiores de 18 anos, porque aí a gente contempla todos os alunos, não só da EJA, sim, mas também os alunos da rede estadual, né, que estejam nesse processo. Sim. Estudantes maiores de 18 anos. E aí, não necessariamente, eles estão ligados à entidade. Eu entendi perfeitamente o que você falou, faltava nisso. Ótimo, boa sugestão. Deuselita? Não só para... A Léo já colocou estudantes. Só para questões de texto, a gente deixar estudantes em todas as partes, para não ficar aluno e estudantes, a gente usar sempre estudantes. Sim, também apoio isso. Ótimo. Depois, acho que isso a Léo pode dar uma geral. Não temos mais inscritos aqui. Léo, tem mais algum parágrafo nesse capítulo? Abaixa um pouquinho para a gente ver. Tem? Então, vamos continuar a ver se tem mais algum, daí a gente aprova o 2 de uma vez. Tem sim, ó. São setores da sociedade, todos os coletivos de cidadãos ativos que se mobilizam pela educação. Aí na descrição ele coloca, né, quem são? As organizações dos trabalhadores e dos empresários. É a Cida também, pelo Estado. Cida, está com a palavra. Então, eu não sei se isso é uma regra geral ou se é uma coisa do governo Temer mesmo, né? Porque essa coisa de você falar, ele está reiterado muitas vezes a palavra empresários aqui. E eu não estou entendendo em que sentido que é esse empresário, porque eu entendo que na educação municipal, né, estadual, vai entrar, por exemplo, os donos das escolas particulares, que no caso são os empresários, né? Agora, nós não temos um sistema de colaboração com a empresa, vamos supor assim, no plano municipal, é onde eu sei, a gente tem colaboração com entidades, né? Então, eu me causa um estranhamento, esse monte de empresário, por mim, tirava empresário de tudo que tem aí, ou dar uma outra denominação, porque acho que fica muito amplo, né? Você colocar empresários do quê? São donos de escola, né? Ou sei lá o que é. Eu não entendi direito isso aí. E igual eu falei, não sei se é uma coisa do próprio governo vigente, que foi quem trabalhou em cima dessas coisas, no plano mais lá federal, ou se é uma visão mesmo, não sei, eu acho que essa coisa de empresário é uma coisa que a gente poderia, talvez, substituir por outra palavra, para não dar uma interpretação errada, né? Ou então ver se realmente tem que ficar, né? Ok, Cida, obrigada. A Ana Maria sugeriu aqui no chat que poderia ser sindicatos patronais. É uma ideia. Vamos ver agora, a Beth, e depois a Deuselita. Eu acho que realmente essa coisa dos empresários, ela poderia ser substituída pelas organizações das entidades privadas. Porque aí a gente dá conta, é um item a mais, tá? Por exemplo, a ACE, Associação Comercial de Diadema, ela pode querer representar as universidades particulares que estão inseridas no contexto, entendeu? Da discussão do nível superior particular. Um exemplo, ou das escolas particulares, embora nós tenhamos aqui representantes das escolas particulares, eles fazem parte da associação comercial. Tá. Como que você falou, Beth? Organizações... Das entidades privadas. Das entidades privadas. Privadas das entidades educacionais privadas. Eu acho que fica mais focado na educação.
E tira aquele empresários, né? De cima. Eu vou alterando, aí vocês me falam, tá? O que é, Léo? Eu vou alterando, qualquer coisa vocês me falam. Eu vou tirar o empresários, tá bom? Para a gente ver como fica no geral. Ok. O Marcos também considerou a questão aqui, ou administradores também. Então, a gente tem sindicato patronal, administradores, organização das entidades educacionais privadas. Vamos amadurecendo aí qual é a melhor ideia. Deuselita. Eu me senti contemplada na fala da Beth. Eu acho que essa questão de empresários não fica legal, mas eu acho que fechar no educacional é muito importante, porque senão a gente vai ter grupos que vão querer participar que não sabem do que se trata a educação. Então, quando a gente fala em organizações e entidades educacionais privadas, eu acho que você vai delimitando o que de fato representa o fórum. Ok. Opa. Beth. Não, eu já fui contemplada que era a questão dos sindicatos patronais, que acho que tem que ter também, na mesma linha, mas aí seria uma outra, porque uma coisa são as organizações das entidades educacionais privadas, outra coisa é os sindicatos patronais, por exemplo. Entendeu? Porque uma coisa é uma associação comercial, outra coisa é um sindicato. Então, você está dizendo para o item... Que uma coisa não exclui a outra. Tá, então o item 1 seria as organizações dos trabalhadores e das entidades educacionais privadas. E o segundo seria... Tá, já deu conta. Dos trabalhadores, já está dando conta, os sindicatos lá em cima. Quando você fala as organizações dos trabalhadores... Já entra sindicato, né? É isso. Então, não precisa ter esse número 2 aqui que... Só que eles têm, do ponto de vista eles têm focos diferenciados, né? Um é na defesa do trabalhador e a outra é na organização das instituições privadas. Não, isso eu sei. Tem que separar aí. Tá. Desculpa, gente, é importante identificar o patronal como representação do sistema S, né? Que está em verdade, né? Então, quando a gente fala Fiesp, né, todo esse sistemão, ele é uma representação do patrão, né? Ele é uma referência do sindicato patronal nas suas estruturas, né? Que é diferente do movimento do trabalhador, né, em específico. Então, o sistema S, ele traz essa representação e está na cidade, né? Então, Ana, mas o sistema S não estaria das entidades educacionais privadas, que está no item 1? Ela é mista, né? Ela não é, ela tem uso de recurso público, né? Aí, se a gente colocasse mista aqui, se ficasse organização dos trabalhadores das entidades educacionais mistas e privadas. Tudo bem, não tem problema. Tá tranquilo. Eu acho que dá conta. Tá? É só importante identificar que existe um sistema S implantado. Não, sem dúvida, foi bem lembrado. Né? Sim, obrigada. Jailton? Então, eu quero sugerir que nós, para deixar isso aí com muita visibilidade, para que não haja dúvidas, as organizações dos trabalhadores nas instituições públicas e privadas, porque aí vai dar conotação, porque está tudo no mesmo item, e empresários ou, né, entidades educacionais privadas. Vai dar o sentido que é só trabalhadores da iniciativa privada. Né? Então, para que não dê esse sentido de que é trabalhadores da iniciativa privada, então que se coloque trabalhadores das instituições públicas e privadas. E no caso do Sistema S, né, eu entendo que o Sistema S ele tem apenas uma forma de administrar diferenciada, né, que o direito, eles têm
é o... Nossa, fugiu agora. Estava com ela aqui na cabeça, né? Que é o público e o privado junto, né? Então, por isso utilizo os recursos públicos. E que eu acredito que ele está contemplado aqui nos setores da educação, empresariais da educação, que aí você abarca todo o sistema, tanto do Sistema S quanto das outras iniciativas privadas, né? Então, eu acho que não necessitaria de você especificar o Sistema S como um específico, né? Algo... Bom, não temos nenhum inscrito. Eu acho que a questão que está agora é se nós conservamos essa questão de mistas e privadas ou se deixamos apenas privadas. William? Gente, eu queria pedir licença, pedir desculpas. Eu tenho uma reunião agora para trocar o pneu de outro carro que está andando e não vou poder continuar na reunião com vocês. Tá bom? Então, boa reunião e até a próxima. Marilena, eu queria colocar uma questão em relação ao Sistema S. A gente sabe que o Sistema S, ele tem, né, repasses e tal, mas ele não é misto. Tanto ele não é misto que, vamos supor, se você fizer uma inscrição para a ETEC, para o seu filho, eu sei porque minha filha estudou na ETEC, o Sistema S, ele não dá direito àquela, como se diz, porcentagem por ter a ver com o público. Então, eu acho que o Sistema S, ele é privado, né? Ele é privado, ele pode ter repasse, mas ele é privado. Então, eu acho que não precisa colocar misto, não. Ele já está no privado. Tá bom, então já temos duas defesas aí para retirar o misto. Beth? Questão de ordem, nós perdemos 3 membros, saíram para... Pois é, não, eu ia falar isso, quando o William saiu... Já tinha saído a Nadir e saiu a Denise, e nós agora realmente estamos sem como. Bom, então nós estamos na seguinte situação, nós não podemos votar, nós poderíamos continuar fazendo essa discussão e trazermos para a próxima reunião já amadurecidos esses destaques. O que vocês acham? Nós continuamos a discussão no destaques ou nós interrompemos a reunião e marcamos uma próxima? E voltamos de onde nós paramos, tá? Então, nós paramos nesse item 3.1, a gente voltaria nesse item 3.1. Marilena, eu acho que nós deveríamos continuar a discussão e afinar aqui o que é consenso. Aquilo que não for consenso aqui entre nós, que aí não precisa votar nada, mas aquilo que não for consenso, a gente deixa como destaque para uma próxima reunião e aí lá se vota. Mas o que for consenso, a gente já vai aqui debatendo e organizando, porque a gente ganha tempo, né? Ganha tempo e mobilidade, né? Então, eu penso que nós deveremos continuar. Tá. O Jailton e a Cida falaram que nós podemos continuar. A Beth também concordou. Podemos continuar até às 11, então? Daí, às 11, nós paramos. Então, vamos tentar avançar aqui. Ok. Então, dando continuidade. Nesse item, então, ficamos as organizações dos trabalhadores das instituições públicas e privadas. Tem um EO aí que acho que está errado, né? Eu coloquei O para a gente pensar se mantém aquela primeira parte ou a segunda, ficou na dúvida. As organizações dos trabalhadores das instituições públicas e privadas. Identidade. Eu entendi que iam ficar os dois, a gente só tirava o mistas daqui do meio. Porque eu entendi que a organização de trabalhadores era uma coisa e as entidades educacionais eram outras, mas não sei. Vamos ver aqui, Ana, pode falar.
Ana? Ela deve estar com problema, deve estar com algum problema lá. O pessoal concorda? Pode falar, Ana. Desculpa, rapidinho. Na verdade, é uma dúvida, né? E aí eu coloco para a gente pensar. Tá. E aí, falando do meu lugar, né? Que é a Fundação Florestan Fernandes, que tem no seu estatuto a possibilidade de recursos oriundos de empresas privadas, enfim, de parcerias. E aí, nesse sentido, a palavra mista, né? Ela cabe para a instituição. Então, uma coisa que a gente observa muito é que nós temos um segmento de educadores que são instrutores. Muitas vezes eles não entram na discussão, né, da educação como uma categoria profissional. Nós temos um trabalho na formação profissional em contraponto ao Sistema S no segmento curso livre, né? Então, se a gente também não se destacar no regimento, a instituição ela fica apartada de qualquer discussão da educação e os seus trabalhadores, né, sem nenhuma representação. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, o caso da vacina agora, né? Nós não entramos na lista de professores que poderiam tomar as vacinas, né? Ficamos fora dessa discussão. Então, eu acho que é um momento aí da gente poder trazer a Fundação Florestan Fernandes como um espaço, como uma entidade de educação, né, na sua especificidade, que compõe uma discussão ampliada na cidade. Tá? Independente se ela está vinculada à Secretaria de Educação, ao desenvolvimento econômico, né, enfim, a essa identidade, né, que se busca dar para ela. Então, Ana, eu entendo o seguinte, existem instituições públicas, no caso a Unifesp, ela pode receber financiamento de empresas, e ela não é mista, ela é pública. Agora, vou citar um outro exemplo, universidade privada. Trabalhei na Metodista, era uma universidade privada, mas ela recebia dinheiro do governo para vários projetos, inclusive para bolsas de estudantes, mas isso não mudava a administração dela, ela continuava sendo privada. Então, eu entendo que o fato de estar escrito isso, dessa forma, não exclui o Florestan, muito pelo contrário, ele está dentro aí. Mas essa é a minha opinião, vamos ver o que o pessoal aqui acha. Não, eu concordo, porque assim, é uma questão de interpretação, de conhecimento mesmo do que significa o termo misto, né, na administração. Se não é essa a terminologia administrativa, não há problema nenhum, né? A ideia é que a instituição esteja contemplada. Tá? Certo, tá bom. Jailton? Então, eu tenho acordo aqui com a Marilena, porque até a palavra que havia me saído é pública de direito privado, né? Então, o Sistema S, ele é público, mas de direito privado, assim como é a Fundação Florestan. Né? Por isso que eu até disse aquela hora, que ela está contemplada quando a gente fala em educação, porque ela é um sistema diferente, tem uma modalidade específica, né? Mas que também gere recursos públicos, mas o direito é privado. Né? Então, acho que cabe aí. É isso. Ok, Jailton, obrigado, Ana Maria. Ok, acho que sim. Acho que contemplou? Contemplou, obrigada. Tá bom, imagine. É importante a gente ir sanando todas essas questões. Eu tenho dúvidas mesmo, sabe? E conseguir se enxergar aqui dentro, né, do regimento. Se sentir, ter o pertencimento desse regimento, ele é nosso. Sim. Ok, tá bom, Ana Maria, obrigada. Marilena. Fale. Só me ajuda a pensar como vai ficar a redação final, me ajudem a ler, ó. As organizações dos trabalhadores das instituições públicas e privadas e das entidades educacionais, aí aqui eu coloco público e privado ou só privada? Como que fica no final?
Vamos ver se a Beth tem alguma ideia. Eu entendo que é pública e privada, mas mas eu acho que é pública e privada, e quando entra das entidades educacionais, eu acho que é uma outra categoria que a gente está falando aí. É verdade, tem razão. Aí eu já não sei. Que seria um outro item, porque a gente está falando das organizações de trabalhadores das instituições públicas e privadas, isso é uma coisa. Pronto. Isso. Ótimo, eu acho que é isso mesmo. Agora vamos ver se deu conta das entidades. Agora, das entidades educacionais privadas, a gente faz um outro item, seria isso? Seria as entidades educacionais privadas, tá certo. Só tira o D. E aí separa os dois para não dar ambiguidade, tá correto? Isso. Acho que ficou bom. Pessoal, tá todo mundo de acordo com isso? Então, vamos seguir para o próximo destaque, Léo, por favor. Tá, vamos lá. Aqui, ó. As associações e federações do setor empresarial. Eu acho que essas coisas que veio do governo federal, acho que ele estava pensando exatamente nesses sistemas S, nessas empresas, assim, eu acredito. Mas tem sentido. Esse destaque foi feito pela CIDA, se eu não me engano. Volta um pouquinho para cima, só para eu ver o que é o 2 ou 1. É o destaque da CIDA. Para um pouquinho. São consideradas categorias representativas, centrais sindicais, comunidade científica. Baixa um pouquinho, então, agora. Tá. Então, vamos lá, Cida, por favor, fique à vontade aí para a sua fala. É a mesma coisa, igual eu falei. Acho que tudo que está escrito empresarial aí precisa ser substituído para ser algo bem cirúrgico, né? Como foi colocado lá no começo, que tenha a ver com a educação, para não ficar essa coisa abertona e que seja muito específico que, por exemplo, é a escola particular que está no município e tal, como a gente fez lá em cima. Tá, então acho que seriam as associações e federações do setor educacional privado. Pode ser assim, Cida? Acho que tem educacional, né? Tem, setor a gente fez a redação lá em cima. Privado. Sim. No caso, associações, por exemplo, que nós temos aqui em Diadema, dos funcionários públicos de Diadema, ela não entraria aqui, né? Ela é pública. O privado seria se nós tivéssemos um simpro aqui em Diadema. Nós não temos. Nós não temos. Mas se vier a ter, já está previsto. Exato. Exatamente. Tá bom. Seria um simpro da vida, entendi. A pública está contemplada. Tá. Né? A pública já estava contemplada no item de cima. Agora, o item 10, os movimentos sociais do campo. Foi a Cida também? Fui eu. É a Beth. Eu coloquei, porque... Já eu tô. Marilena, é só nessa questão que a Beth falou do item 6 ainda, tá? Tá. Aí a Beth falou do Simpro e tal, é verdade. Se tivesse o Simpro, seria representado. Mas, veja aí que nós temos federação. Tá? Então, a federação, ela é a nível estadual, algumas vezes nacional. Portanto, ela pode ter representação se tiver indicação. Então só para a gente não ter depois nenhuma dúvida, né, sobre isso. Então, por exemplo, deixa eu tentar entender, se tiver uma representação de universidades, de universidades particulares, privadas. Pode ser uma federação de universidades particulares, é isso? Eu entendo que sim. É que assim, a federação ela tem um espectro representativo mais amplo do que o município. Entendeu? Por Então, isso que eu estou falando. Aí a gente tem que ver se nós mantemos a federação ou se deixamos as instituições privadas do município. É isso que nós temos que fazer aqui a nossa avaliação. Porque a federação ela tem é que mais fechar. ampla.
Então, a proposta do Jailton é tirar as federações, é isso? Não, eu só problematizei. Acho que tem que vincular do município, sim. Porque senão... Acrescentei no município, veja como ficou a redação. Não, aí está em ordem, no município, mas isso contempla o que o Jailton falou? Eu não sei, eu estou até em dúvida agora. Porque tem muitas organizações que são a nível federal. Sim. Mas eu entendi essa preocupação, é lógico que a gente não vai ficar chamando quem não está em diadema. E se deixasse só associações, vocês acham que não contemplaria? Fale, Beth. Mas eu entendi a preocupação do Jailson, eu pactuo com ele dessa questão. Por exemplo, a entidade ela não tem vínculo aqui no município, não tem vinculação nenhuma, ela está aqui no município, mas ela não tem uma associação que represente no município. Ela pode trazer de fora para colocar dentro do fórum. E aí eu acho que a gente tem que limitar essa questão. Exato. Se ela tem que ter uma associação vinculada ao município, ou uma federação vinculada ao município, não é isso? Que esteja com sede, alguma coisa assim no município. Então, vocês acham que colocando esse no município resolve? É essa a questão? Não sei se é no. Eu tenho dúvida se é no. Você acha que é do? Vinculadas. Vinculado. Do setor educacional privado vinculado ao município. Não, vinculadas, então. É vinculados, isso. Ou com atuação municipal, né? Vamos pensar ainda. Léo, é vinculadas no feminino. Eu não sei, eu não sei o que tem exatamente. Olha, a Ana deu uma sugestão, vinculadas e atuantes no município. Vocês acham? É uma boa, porque a gente consegue fechar. Eu acho que amarra, né, Beth? Tem que dar uma amarrada nisso aí. Então, Léo, por favor, coloque ali vinculadas e atuantes no município. Ótimo. Jailton, você acha que dessa forma contempla a sua preocupação? Eu acho que sim. Acho que aí fica bem amarradinho. Tá. Alguém tem mais alguma sugestão com relação a esse item ou dúvida, ou podemos avançar? Eu não tenho dúvida em relação ao item, eu tenho dúvida em relação a essa numeração, que está aí essa mesmo. Não. Porque depois Tem que mudar. Eu vou alterar tudo. Depois do 4. Sim, entendi. Não, mas isso daí depois a Léo arruma, porque está pulando, inclusive. Está acrescentando coisas. Tudo bem, não tem problema. Número depois a gente arruma. Vai para o próximo ali, Léo, por favor. Movimentos sociais do campo. Quem pediu destaque? Fui eu. Pode falar, Beth. Na verdade, eu fiquei na dúvida, porque como ele vem do governo federal, e no município nós não temos essa questão rural, então eu fiquei na dúvida se cabe colocarmos aqui. Eu acho que não cabe. É uma boa consideração. O que vocês acham, gente? Retiramos esse? Jailton? Eu tenho acordo com a Beth. Veja, nós não temos nenhuma educação no campo aqui na Grande São Paulo, né? Nós estamos na área urbana, então não há sentido de você manter algo que não faz referência, não tem referência aqui para nós, né? Agora, que aí nós também, não sei se temos, educação indígena, né? Nós temos, então, aí caberia, mas no caso do campo, para nós, de fato, não cabe. Ok. Com relação aos movimentos sociais do campo, vocês concordam que seja retirado? Fale, Beth. Só para dizer, nós também não temos, na cidade, nós não temos nem indígena, nem quilombolas.
Então, a questão seria apenas retirar os movimentos sociais do campo. A Cida colocou no chat que ok. Juscelia também. Isso. Certinho, Léo. Vou deixar assim para saber que a gente tirou. Tá bom. Ana Maria também. Então, vamos avançar um pouquinho. Ah, tem aqui ó, uma proposta da Cida. Eu não lembro o que era, Cida. Não, na verdade, era lá em cima, em relação à educação, associações em relação à educação infantil. Eu achei que ficou muito só preso, né, na questão da educação infantil e, na verdade, você tem um movimento que defende a educação básica, né? Eu acho que poderia não fechar tanto assim. Agora, em relação embaixo aí, só falando, né, pegando o gancho, né, já que tinha lá de cima, em relação a essa coisa dos indígenas, eu acho que pode colocar junto com os afros. Por quê? Porque está vinculado, né, na questão das minorias. Eu acho que, independente de você ter população quilombola, indígena no município, você tem essas associações, geralmente em todos os municípios. E aqui em Diadema tem gente que eu sei que também cuida dessa questão. Eu acho que precisava ampliar um pouquinho lá em cima, em vez de só educação infantil, talvez educação básica. E embaixo eu colocaria indígena também. Tá. Sim, onde está a educação infantil? Você acha que se colocar a educação básica contempla a sua ideia? Eu acho melhor. Muito embora a educação de jovens e adultos... Não, eu acho que coloca no lugar da educação infantil, educação básica. Ah, tem aqui uma questão... 12. Qual que é o 12? Que é da diversidade? Ué, não está batendo aqui o que eu estou vendo. Esse em defesa da educação, Léo, você está colocando agora ou já estava aí? Já estava. É porque, assim, os movimentos em defesa da educação já é mais abrangente, né? Eu acho que se tirar a educação... que é legal deixar, não sei. Educação infantil é específico, ou colocar a educação básica, mas embaixo também tem movimentos em defesa da educação como um todo, então acho que... Então, se a gente pensar assim, não precisaria ter nem de educação infantil e nem de jovens e adultos. Eu entendi que daria conta, né, inclusive dos povos dos territórios, enfim, de qualquer outro movimento, né, em torno dessa diversidade toda. Então, lendo aqui, eu achei que estariam contemplados. Entendo o que a Cida está trazendo, que quando você coloca em defesa da educação infantil, você cerca num segmento, né? Poderia ser ampliado. Mas me parece que um tópico vai dialogando e ampliando o outro, né? Sim. Entendeu? Então, assim, eu não estou vendo exclusão, na verdade. Léo? Olha, vamos pensar assim, quanto mais claro e mais evidente, melhor, né? Mais explícito. Então, ó, a Cida tinha dado a ideia de colocar afros brasileiros e indígenas, aí eu coloquei aqui para a gente ver como fica a redação, e deixaria a educação infantil, e os outros ficariam aqui nesse item, ó, os movimentos em defesa da educação como um todo. Tudo que não foi citado aqui entra nos movimentos de defesa da educação. Ok, eu entendi. Jailton, por favor. Enquanto o Jailton fala, Léo, acho que poderia tirar onde está escrito em vermelho proposta da Cida, porque, na verdade, já foi contemplada ali em cima, né, a proposta dela. Vocês estão de acordo que a gente... Pode falar, Léo. Ah, Jailton, pode falar. Jailton, vocês ouviram o que eu falei ou não? Meu microfone estava desligado. Estava desligado, por isso que eu estava falando. Tá, desculpe. Então, eu acho que um vai dando conta do outro, mas talvez para melhorar, nós poderíamos colocar
todas as etapas e modalidades, porque aí você tem da educação infantil ao ensino superior e da modalidade EJA ao profissionalizante, né? Então, você aí contempla, e aí depois vem embaixo, na sequência, ampliando para educacional. Eu vou dizer o que eu entendi quando a Léo fez a primeira leitura aqui. Eu percebo e verifico, né, na realidade, que existe um movimento em defesa da educação infantil. Diferente, assim, eu não vejo defesa do ensino fundamental, mas existe em defesa da educação infantil, para defender a infância, para defender o direito de brincar, o cuidado, mas junto com a educação, existe toda uma pauta, né, para a educação infantil. O mesmo acontece com a EJA, principalmente na cidade de Diadema, né? Nós já perdemos o oferecimento de EJA em 2 escolas esse ano aqui. Então, é uma situação grave que a gente precisa defender. Esses movimentos sociais afro e indígena, como a Cida falou, está na pauta nacional. A gente tendo ou não, a gente precisa estar incorporando. Então, é por isso que eu entendo esses daí, e o último da educação é de uma forma geral, a educação pública, laica, em todos esses sentidos que a gente geralmente defende. Então, do meu ponto de vista, estaria bom dessa forma. Eu estou de acordo em retirar os movimentos sociais do campo, porque a gente realmente não tem. Eu acho que Diadema é muito urbana, seria uma incoerência ter isso aí. Do meu ponto de vista, está bom assim, mas eu queria ouvir outras pessoas aí com ver como que a gente caminha. A Cida falou que está ok. Me convenceu, estou contemplado. Tá bom. Então, Léo, tire essa parte aí em todas as modalidades, faz favor. Deixa só da educação infantil mesmo. Era isso que eu ia perguntar. Tá. Juscelia também disse que está de acordo. Beth, pode falar que você está... Não, tem acordo, é isso. Eu ia só pedir para tirar o que estava em vermelho. Tá bom, ok. Então, Léo, vamos avançar mais um pouquinho. Desculpa. Pode falar, Ana. Eu lembrei de um dado que é a erradicação do trabalho infantil, né? Que acho que é uma pauta da educação também pesada, inclusive. Sem dúvida. Não sei se não teria que incluir, né? Da especificidade, né? Certo, eu também não sei, gente. O que vocês acham dessa proposta? Aí é movimentos em defesa da infância. Da infância. Não sei se necessariamente só da erradicação do trabalho infantil. Sim. Tá. Deusolita, talvez, Deusolita, socorro. Deusolita é a pessoa dos direitos sociais. Sim. E se onde está escrito em defesa da educação infantil, a gente colocasse em defesa da infância, Deusolita? O que você... Não? Olha, eu acho que a gente... Então, vamos acrescentar esse item. Vamos acrescentar isso. Desculpa, alguém, eu posso falar? Pode, se você fala na infância, você vai fechar na infância. Então, você pode colocar os direitos, conforme direitos humanos. A gente tem usado bastante direitos humanos de criança, adolescente, jovens e adultos. Eu acho que eu estou sentindo falta aqui também. A questão de a gente explorar mais a questão dos direitos humanos. Porque quando a gente fala dos direitos humanos, a gente está abrangendo todos os direitos mais humanos, né? Porque não é só direitos, mas direitos humanos. E principalmente nesses momentos, acho que, até usando aqui um pouco do que a Cida traz, que momento, a gente está vivendo num momento muito ameaçador, um momento que está lá, escorregando, tirando os direitos. Então, os movimentos em defesa dos direitos humanos, eu acho que deixar bem firme a questão indígena, que a gente sabe que está encostando, acho que é muito necessário, mas quando a gente fala de direitos humanos, ele fica bem abrangente, que é a proposta de um regimento, o regimento é uma lei, né? A gente tem que entender que aqui é a lei. Como isso vai desdobrar o que são os planos? Então, quando a gente fala os movimentos em defesa dos direitos humanos, eu acho que fica bem contemplado a infância, a adolescência, a criança, engloba bem. Ok, eu gostei. E vocês estão de acordo com isso? Achei ótimo.
Tá. Gente, eu não sei, a nossa agenda ela estava marcada das 9 às 11. Sim. Eu agendei uma reunião exatamente para as 11. Então, a gente pode andar um pouquinho aqui, mas eu não vou poder ficar muito depois das 11. Não, a nossa ideia é encerrar até as 11 mesmo, Tá. Deuselita. Okay. Vamos para o próximo destaque, Léo, por favor. Esse aqui, ó, a composição do FNE poderá ser alterada com a inclusão de sujeitos vinculados de entidades e ou de representações de outros órgãos, entidades ou movimentos, a partir de... Aí foi uma proposta do Jailton. Aqui do Jailton. Aqui do Jailton. Jailton, você está com a palavra. Eu retiro, que eu acabei vendo que está contemplada mais abaixo, tá bom? Ok, vou para o próximo, então. Da estrutura e funcionamento. Artigo 5º. A eleição dos coordenadores e relatores e seus respectivos adjuntos, com mandato de 2 anos, será realizada em reunião ordinária do FME, convocada para este fim, com a pauta publicada com antecedência mínima de 15 dias e escolha por no mínimo de 2/3 dos membros presentes à reunião em caso de 3 ou mais candidatos, e maioria simples no caso de 2 candidatos. Esse destaque foi... é meu. Então, temos um problema grave para colocar. Na leitura do regimento do Nacional, né, depois que nós fizemos a nossa primeira reunião, trocando o pneu do carro com o carro andando, nós verificamos que o decreto ele não dialoga com... O decreto do Fórum Municipal não dialoga com as orientações nacionais. Em que aspecto? Aqui fala de eleição de coordenadores e relatores e seus respectivos adjuntos. O que acontece? O nosso decreto municipal, ele aponta para um presidente eleito, que foi o caso, a Marilena foi eleita, e um coordenador indicado pela Secretaria de Educação, ou seja, totalmente diferente. Nós estamos nessa condição e entendo que eu queria colocar essa situação, explicitar para vocês, que nós estamos nessa condição diferenciada porque seguimos o que estava no decreto, mas sabendo que quando nós fizermos essa discussão, essa alteração, essa adequação, que entendo que tem que ser feita a adequação, nós teremos que retomar, Marilena. Eu acho que é mais para explicitar aqui e depois explicitar no conselho. Correto. Léo? Eu queria comentar que no Fórum Regional, o modelo deles é bem legal. Tem um coordenador e tem um adjunto. Tem um relator e um adjunto. Acaba ficando 4 pessoas, né, na coordenação. Isso é legal porque não fica nas costas de uma pessoa só, dá para dividir as tarefas. E também tem uma secretária executiva, tem a previsão disso. Então, 5 pessoas. Esse formato eu achei interessante. Se o grupo concordar, a gente pode ir nessa linha. Jailton? Então, um pouco em cima do que a Leonardo falou, que eu ia falar, então eu tenho acordo, e tem uma situação interessante, né, porque quando a gente tem presidente, né, você tem aquele que, olha, quem manda sou eu, e aí, a depender, né, do momento em que nós estamos e quem está ali coordenando ou presidindo, pode ser um democrata ou pode ser um ditador, né? Então, eu acho que a coordenação, ela é mais democrática, né? Porque você tem que tirar por consenso, não tem voto de Minerva, não tem nada disso. Sim. Concordo plenamente. Sim. Ana? Ah, não é a Ana, não, desculpa, é a Deuselita. Oi, eu só queria sugerir, em vez de colocar adjunto, a gente poderia usar a palavra suplente, né? Que é os termos mais usados em regimentos. Adjunto fica muito comercial.
Deuselita, você também gosta dessa proposta que a Léo falou, de coordenador e suplente, relator? Eu acho interessante, é interessante. A gente pega suplentes bem ativos e, às vezes, a gente sabe que a demanda de trabalho pode ser que um não pode ir, sempre acionar o outro suplente. Os suplentes bem ativos é sempre interessante. Sim. Eu também gostei dessa proposta. Pode falar. Cida falou que concorda. Ok. Então, eu achei que esse item ia ser complicado, mas não foi. Eu acho que a gente precisa parar, né, gente? A gente encerra esse, faltam 2 minutos. Eu também vou precisar sair. Então, Léo, por favor, esse foi. Então, acho que você precisa anotar que a gente paramos aí e retomamos na próxima reunião o próximo destaque. É melhor a gente marcar uma reunião depois ou vocês querem? Pode falar, Beth. Olha só, nossa próxima reunião ordinária do Fórum está marcada para o dia 26 de outubro. Não, eu ia propor outra extraordinária. Por isso que eu ia falar, se vocês gostariam de agendar já, ou a gente agenda lá no WhatsApp para a gente ganhar tempo, porque está todo mundo com pressa aqui para sair. O que você acha, Beth? O que a gente faz? Eu acho que teria que fazer um indicativo aqui, eu acho que esse grupo que está trabalhando, não sei, uma sugestão. E esse grupo fazer um indicativo de dia, pelo menos, e horário, e a gente tirar uma agenda a partir desse grupo que já começou e a gente dispara lá convidando os demais para compor, porque é importante ter mais participação. Né? Jailton, depois eu vou adicionar você no grupo, tá? O que vocês acham do dia 16 de setembro, que é uma quinta-feira? Hoje é uma quinta, a gente faria numa quinta, ou vocês preferem que a gente mude isso para terça? Pode ser dia 14 também. Terça, para mim, é complicado. Você prefere quinta, Cida? Então, a quinta dia... Para a gente é complicado. Na quinta, se puder ser no período da tarde, porque no período da manhã eu já tenho uma agenda. Tá, então vamos por parte. Quinta-feira, todo mundo que está aqui pode? Ok. Sim. Se for no período da manhã, talvez eu terei alguma dificuldade. Tá, você prefere à tarde também? À tarde, para mim... Ou a quarta de manhã, para mim, não tem problema, porque é esse horário eu já saí da aula, estou mais tranquilo. Na quarta, eu e a Léo temos problema todas as quartas. Eu também não posso de quarta, que eu tenho aula. Então, eu acho que a gente melhor quinta ou terça ou quinta. O que você ia falar, Cida, da quinta-feira? Então, quinta, para mim, teria que ser antes das 3h30 da tarde, porque 3h30 eu dou aula. Tá. Quinta, como a maioria aqui parece que prefere a tarde, quinta-feira entre 1h30 e 3h30, vocês podem? Podem falar ou escrever no chat. Sim. Sim. Vocês preferem dia 10 ou dia 17? De setembro, Marilena? De setembro. Mas a 9 é 16. 16. Então. Desculpa. 9 ou 16. Desculpa, gente. 9 ou 16. Eu acho que a Semana da Pátria vai ser meio complicada, viu? Eu tô achando que 16 é melhor. Acho que 16 é melhor. Então, vamos fazer dia 16, das 13h30. Eu ia sugerir 16. Então, 16, das 13h30 às 15h30. Dia 16, das 13h30 às 15h30. Beleza. Léo, você faz o favor de colocar isso lá no grupo e já manda a convocação para o pessoal, por favor. Tá, pode deixar. Tá bom. Vai ser... Eu posso também, se vocês acharem melhor, mandar por e-mail esse rascunhão colorido. Eu acho bom mandar por e-mail, marcando. E aí vocês vão dando uma olhada. Ótimo. Vocês vão, né? Eu vou mandar por e-mail para todo mundo, então. Assim, quem faltou hoje já pode ir lendo, né? Isso. Oi. Jailton, manda seu e-mail aqui no chat, porque eu não tenho. Tá, vou mandar.
Disse que ele não foi, tá? Ok. E a gente pode adicionar você lá no grupo do fórum? É uma pergunta, porque a gente ficou esperando a definição de quem participaria por lá. Eu coloco você ou você vai colocar alguma outra pessoa? Me coloca, Beth, me coloca. Eu preciso porque sair, é o que eu tá falei, bom? viria outros companheiros, mas eles tiveram problema. Exatamente porque estão com reposição na prefeitura, essas coisas, tá um negócio de louco para todo mundo. E aí acabou sobrando para mim. Mas me coloca, se não posso aqui dizer, olha, se houver alguma alteração, eu te aviso com muita antecedência. Tá bom. Não, tô só porque eu fui fazendo contato com o Jailton, por isso eu tô tomando essa liberdade, viu? Tanto o Léo quanto Marilena, me desculpem. Imagine, não tem problema não, que isso. Tudo para o bom andamento. Precisamos ser proativos. Pessoal, obrigada pela participação na reunião e pelas contribuições excelentes. Eu acho que vai ficar um bonito regimento, que não vai ser eterno, a gente vai ter que mudar logo depois, quando a gente começa a colocar em prática, a gente vê as necessidades, mas daí a gente revisa mais para frente. Obrigada, pessoal, até mais. Bom dia para vocês. Até mais, gente. Obrigado, bom dia. Bom dia. Bom dia, gente. Tchau. Bom dia. Não fecha a sala ainda não, tá, Marilena? Espera só um pouquinho. Não fecha a sala ainda não, espera só um pouquinho. Ah, tá Peço bom. desculpas pelos atropelos, tá bom? Até mais, gente. Até mais, gente. Tchau. Tchau, Juscelia, Ana Maria. Marco. Bom dia. Tchau. Estou copiando o chat. Eu mando para você